Ok, senhoras e senhores, voltamos para a nossa análise das questões do exame de ordem 37, agora com a nossa disciplina de processo civil. Já demos o ok aqui em administrativo, em civil e agora vamos para processo civil. Lembrando que nós tomamos como base a prova tipo 3, a prova amarela. E a prova de processo civil vocês vão encontrar entre as questões 51 a 57. Nós vimos o quê? Que a prova de processo civil, ela foi uma prova que ela não foi fácil, ela foi uma prova mediana para difícil, ela não foi uma prova fácil, porém foi uma prova tranquila, uma prova que dava para você analisar pela própria letra da lei em si, pela própria legislação em si, letra da lei seca, enfim, dava para ser bem feita essa prova de processo civil, que foi o que? Letra da lei pura. Inclusive, quem assistiu a nossa revisão intensivão de questões, tem 2 a 3 questões aí que foram trabalhadas no nosso intensivão. Vamos lá, vamos para frente. A Sociedade Empresária Olímpia Limitada fabrica equipamentos de musculação para redes de academia como a Vida Fitness Limitada. Em 2021, a Vida Fitness passou por problemas financeiros, motivo pelo qual não realizou o pagamento de R$ 500 mil por 50 esteiras adquiridas em 2020. Em virtude desse inadimplemento, a Olímpia ajuizou execução de título extrajudicial perante o juízo da Vara Civil de São Paulo. No curso dessa demanda, a exequente obteve a penhora online de R$ 500 mil existentes nas contas bancárias da Vida Fitness, que é o valor justamente que estava devendo, né? Assim que tomou conhecimento da penhora, a Vida Fitness procurou você como advogado, como advogada, para informar que não pretendia questionar a decisão que determinou a penhora online, mas que gostaria de buscar a substituição do bem penhorado, de forma que os 500 mil pudessem melhorar a situação do fluxo de caixa da sociedade empresária. Diante dessa situação, assinale a afirmativa que apresenta a orientação correta que você, como advogado, como advogada, prestou à Vida Fitness. Gente, o artigo 848, parágrafo único, artigo 848, parágrafo único do CPC, ele prevê sim a substituição dessa penhora. Não será possível requerer a substituição da penhora uma vez que a penhora em dinheiro é prioritária? Olha só, não será possível. Então, a letra A já está errada, porque é possível, sim, a substituição dessa penhora. Letra B, será possível requerer a substituição da penhora por meio de fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde que o valor dessas garantias não seja inferior ao valor do débito constante na petição inicial da execução de título extrajudicial movida pela Olímpia? Letra C, será possível requerer a substituição da penhora por meio de fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde que o valor dessas garantias não seja inferior ao valor do débito constante na petição inicial da execução de título extrajudicial movida pela Olímpia, acrescido de 30%, que é o que diferencia aqui da letra B. Então, esse é o nosso gabarito, que é o que está previsto no artigo 848, parágrafo único do CPC. Letra D, será possível requerer a substituição da penhora somente por imóvel de valor superior ao montante exequendo? Olha só, nosso gabarito, letra C. Não será possível, já vimos que será possível sim, né? Então, aqui, em relação à letra D, não tem previsão legal nesse sentido, né? Então, aqui é a letra da lei pura, 848, parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Letra da lei igual ao parágrafo único do artigo 848, igual literalidade da lei. A próxima questão, que é a que foi considerada a casca de banana,
é uma questão que ela fala sobre a lei de arbitragem. Olha só, vamos ver aqui a situação. A Sociedade Empresária Vesta Construções e Serviços Limitada propôs tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra a Sociedade Empresária Minerva Incorporações, fundada em contrato de construção civil e fornecimento de serviços, que contém cláusula arbitral para a resolução de quaisquer controvérsias advindas desse contrato. Vesta Construções e Serviços figura como parte contratada e Minerva Incorporações como parte contratante. Vesta Construções e Serviços alega que, embora tenha executado os serviços previstos no contrato, Minerva Incorporações aplicou multas contratuais em razão de atraso no cronograma das obras, as quais alega que não seriam devidas. Por essa razão, Vesta Construções e Serviços ingressou com a tutela cautelar em caráter antecedente e requereu que fosse concedida a tutela de urgência para impedir que Minerva Incorporações realize quaisquer atos de cobrança das multas aplicadas à Vesta Construções e Serviços. Olha só. A tutela de urgência foi totalmente deferida pelo magistrado em favor de Vesta Construções, na qualidade de advogado de Vesta Construções. Vejam só, advogado ou advogada de Vesta Construções. Presta atenção no enunciado. Assinale a opção que apresenta a medida processual a ser adotada em razão do deferimento da tutela cautelar. Quem foi que entrou com o pedido de tutela cautelar? Foi a Vesta Construções. Então, o que é que você vai fazer? Qual vai ser a medida processual que você vai adotar a partir desse deferimento que você pediu para o seu cliente? Letra A. Você vai formular o pedido principal nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente dentro do prazo de 30 dias a contar da data da efetivação da tutela cautelar. Letra B. Você vai requerer a instauração da arbitragem dentro do prazo de 30 dias a contar da data da efetivação da tutela cautelar. Gente, é isso que diz a lei de arbitragem. Mas vamos ver as outras alternativas. Formular o pedido principal nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente dentro do prazo de 15 dias, não fala nesse prazo de 15 dias. Então, aqui já corta logo a letra C. Letra D. Requerer a instauração da arbitragem dentro do prazo de 15 dias. Olha, prazo de 15 dias de novo. Não tem essa previsão aqui desse prazo de 15 dias em relação à tutela cautelar. Aqui a gente fica no prazo de 30 dias a contar da data da efetivação da tutela cautelar. Por que não é a letra A? Quando fala que formular o pedido principal nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, não. O que ele vai fazer é a instauração da arbitragem dentro desse prazo de 30 dias. Afinal de contas, aqui a gente está falando que da lei de arbitragem. Então, o artigo 22A, que dispõe sobre a arbitragem, o artigo 22A da Lei 9.307 de 96, que dispõe sobre a lei de arbitragem, fala que antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Qual é a sua situação como advogado, como advogada? Você vai se basear no parágrafo único desse artigo, que dispõe que cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contado da efetivação da respectiva decisão. Então, desse modo, nessa situação, você, como advogado dessa parte, vai requerer a instauração da arbitragem dentro desse prazo de 30 dias a contar da efetivação da tutela cautelar. Essa foi a questão que foi casca de banana para muita gente. Alguns professores até queriam entrar com recurso contra essa questão. Enfim. Vitor, residente em Salvador, precisou se mudar para Fortaleza por motivos profissionais. Para realizar sua mudança, propôs pagar uma quantia de R$ 10.000 para Danilo Juarez, além de arcar com todos os custos da viagem.
Por não ter acompanhado o serviço, Vitor não sabe quem efetivamente o fez. Se foi o Danilo ou se foi o Juarez. Tá, rimou. Após o término da mudança, Vitor tentou quitar a dívida, mas não sabia a quem pagar, pois ambos afirmaram ser titulares do crédito. Sendo assim, procurou você como advogada, pois queria fazer o pagamento de forma consignada. Consignação em pagamento, para extinguir a obrigação. Na qualidade de advogado de Vitor, assinale a opção que indica a posição acertada no tocante ao procedimento especial da ação de consignação em pagamento. Olha só, letra da lei. Mais uma questão que é letra da lei pura. Letra A. Vitor requererá o depósito e a citação de Danilo e, caso posteriormente se entenda não ser ele o titular, fará a citação de Juarez. Letra B. Vitor não deve requerer o depósito, devendo no primeiro momento requerer a citação de todos os possíveis titulares do crédito, para que após essa decisão discuta-se o crédito devido. Letra C. Vitor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Letra D. Vitor requererá o depósito e a citação de Juarez e, caso posteriormente se entenda não ser ele o titular, fará o chamamento ao processo de Danilo. Portanto, senhoras e senhores, vemos aqui que a fundamentação para essa nossa questão aqui do Vitor é o artigo 547 do CPC, que diz que, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e parem o seu direito. É justamente o que está na letra C de casa. Próxima questão. Marco Aurélio atuou como advogado em uma ação indenizatória movida em face de uma operadora de plano de saúde que foi condenada a pagar indenização por danos morais de R$100 mil ao seu cliente. Apesar de o processo ter corrido perante juízo cível, a sentença condenatória deixou de fixar honorários de sucumbência em favor de Marco Aurélio, tendo transitado em julgado sem que ele percebesse essa omissão. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Quem assistiu às nossas aulas de resolução de questões viu que eu coloquei uma questão desse jeitinho, praticamente igual. Vou até tirar o print depois e colocar aqui para vocês como foi muito parecida essa questão. E aqui nós trabalhamos, nessa nossa aula que a gente deu lá do intensivão, nós trabalhamos arduamente o artigo 85 do CPC, que é justamente o artigo que fala sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Nós trabalhamos lá ponto a ponto todos os parágrafos, todos os incisos que tem no artigo 85. Essa situação aqui do Marco Aurélio é justamente a situação que está lá no parágrafo 18 desse artigo 85. Vamos ver aqui as alternativas. Após o trânsito em julgado da sentença, Marco Aurélio não poderá pleitear mais a condenação em honorários de sucumbência. Ele não só pode, como ele deve entrar com uma ação autônoma. Então, aqui essa letra A está errada. A letra B, Marco Aurélio poderá ajuizar ação autônoma para definir o valor dos honorários de sucumbência? Ok. Letra C, após o trânsito em julgado da sentença, apesar de omissa quanto à condenação em honorários de sucumbência, Marco Aurélio poderá executar somente o valor mínimo de 10% sobre o valor da condenação? Não fala nessa situação de somente o valor mínimo. Ele pode executar o valor integral dos honorários de sucumbência dele. Então, a letra C também está errada. Letra D. Marco Aurélio poderá opor embargos de declaração em face da sentença omissa, pois a matéria de honorários de sucumbência não transita em julgado? Não. Ele pode entrar com uma ação autônoma após o trânsito em julgado. Prestem atenção na situação do trânsito em julgado, que diz lá no enunciado da questão, ele pode ajuizar ação autônoma para definir o valor desses honorários de sucumbência. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. E é justamente
o que diz o parágrafo 18 do artigo 85. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Questão tranquila, simples, e nós trabalhamos aqui todos os parágrafos do artigo 85 no nosso revisaço aqui do intensivão de questões. Vamos para a frente? Olha só. Marcela ajuizou a ação de cobrança em face de Gabriel, seu vizinho, a fim de obter o pagamento de aluguéis vencidos no período de fevereiro a junho de determinado ano relativos à locação de sua vaga de garagem. Uma vez citado, Gabriel apresentou contestação tempestivamente, invocando uma questão preliminar de falta de interesse processual. Instada a se manifestar em réplica, Marcela alegou que teria cometido um erro material na digitação da sua petição inicial, uma vez que nela deveria ter constado como termo final da dívida o mês de julho e não de junho, como ela havia colocado. Sem a oitiva de Gabriel, constatando não haver mais provas a serem produzidas, o juiz proferiu sentença condenando o réu ao pagamento dos aluguéis relativos aos meses de fevereiro a julho. Surpreso com a sentença, Gabriel questionou o seu advogado sobre os termos da condenação. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Por não se tratar de modificação, mas de simples retificação de erro material, Marcela poderia ter requerido a alteração do pedido a qualquer tempo, sendo dispensável a manifestação de Gabriel. Gente, essa é outra questão muito parecida com a questão que eu trabalhei no intensivão de questões. Eu fiz até um esqueminha lá, coloquei o nome contestação. Quem assistiu essa aula com certeza vai lembrar que se foi feita a citação válida e foi apresentada a contestação tempestivamente, tem que haver qualquer mudança que tenha nesse processo, tem que ter a anuência da outra parte, tem que ter a anuência do réu. Qualquer modificação, qualquer pedido, qualquer alteração, qualquer desistência. Então, teve a contestação, tem que ter a anuência do réu. Então, aonde tiver dizendo que é dispensável, ou seja, que não precisa da manifestação do Gabriel, essa alternativa está errada. Então, aqui a letra A, ela está errada. Letra B, se tratando de alteração do pedido posterior à citação, que foi o que foi feito, né? Marcela não poderia tê-lo feito sem consentimento de Gabriel e sem que ele fosse ouvido. Beleza? Letra C. Marcela poderia ter alterado o pedido independentemente do consentimento de Gabriel desde que ele fosse ouvido? Não. Ele tem que consentir. Ele foi citado e ele apresentou contestação. Letra C está errada. Letra D. Por se tratar de alteração do pedido antes do saneamento do processo, o consentimento de Gabriel era desnecessário? Não. A partir do momento que Gabriel é citado validamente, ele apresenta contestação de forma tempestiva, ou seja, dentro do prazo para a contestação, ele tem que ser ouvido e ele tem que consentir ou não com essa alteração. É o que diz o artigo 329 no inciso 2. Então, aqui, senhoras e senhores, uma questão super tranquila é o que diz o artigo 329, inciso 2 do nosso CPC. O autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu. Com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, aqui o nosso gabarito, letra B de bola. Questão tranquila, questão fácil, enfim. Vamos para frente. Albieri, com base em prova escrita e sem eficácia de título executivo, olha só, você já presta atenção aqui, já tem um indício de que a ação é essa. Afirma ter direito de exigir de Juliana o pagamento de R$10.000.
Nesse sentido, a OBL procura você como advogado, como advogada, para ajuizar, olha só, a ação monitória, que é justamente essa ação de cobrança sem que precise passar por todos aqueles trâmites judiciais. É como se fosse uma espécie de um atalho. A ação monitória ela é como se fosse uma espécie de atalho, baseada o quê? Numa prova escrita de que aquela pessoa lhe deve. Ela não tem realmente eficácia de título executivo e é por isso que tem que entrar na justiça para fazer com que essa prova escrita se transforme realmente em uma espécie de um título executivo. É uma ação de cobrança que ela é feita de uma forma mais rápida, mais célere, porque você já tem uma prova escrita, mesmo que ela não tenha essa eficácia de título executivo, ok? O juiz da causa observou que o direito do autor era evidente e deferiu a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento. Juliana alega que a Albieri pleiteia quantia superior à devida, razão pela qual pretende, por meio de seu advogado, opor embargos à ação monitória. Na qualidade de patrono de Juliana, assinale a opção que apresenta a medida adequada a ser providenciada. Letra A. Juliana poderá opor nos próprios autos embargos à ação monitória, caso garanta o valor em juízo previamente, bem como quando alegar que a Albieri pleiteia quantia superior à devida, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sem necessidade de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Olha só, nessa situação dos embargos à ação monitória, não é preciso que ela garanta em valor esse juízo previamente. Vamos ver a letra B? Se Juliana alegar que a Albieri pleiteia quantia superior à devida, não precisa indicar o valor correto da dívida. Olha só, ela precisa sim indicar o valor correto dessa dívida. Vamos para a letra C. Juliana poderá opor nos próprios autos embargos à ação monitória, caso garanta o valor em juízo previamente. Olha só, de novo essa garantia do valor em juízo? Não, né? Bem como quando alegar que a Albieri pleiteia quantia superior à devida, não precisa indicar. Essa letra C é a mais incorreta de todas. Ela está completamente errada. Letra D. Juliana poderá opor embargos à ação monitória, ok, independentemente de prévia segurança do juízo, ok, bem como, quando alegar que a Albieri pleiteia quantia superior à devida, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, ok, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Perfeito, perfeito, letra da lei. Está lá no parágrafo 2º do artigo 702, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto do artigo 701, e esse prazo é de quantos dias? 15 dias, é o que diz lá o artigo 701. Esse prazo que ela tem para opor esses embargos à ação monitória. Parágrafo 2º. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ou seja, é o que está lá na letra da lei, a nossa letra D, o gabarito da letra D de dado. Questão simples, questão tranquila, embargos à ação monitória. Vamos para a nossa próxima e última questão, que também é uma questão simples. Vamos ver? Devidamente intimado do acórdão proferido pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que desproveu seu recurso de apelação, Diego opõe embargos de declaração, alegando que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre tese firmada em julgamento em incidente de assunção de competência aplicável ao caso. Nos embargos de declaração, Diego também alegou, para fins de pré-questionamento, que o acórdão teria se omitido a respeito de determinado dispositivo de lei federal. Em paralelo, antes do julgamento dos embargos de declaração, José, então apelado, interpõe recurso especial
alegando violação ao artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, visto que a Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não fixou honorários de sucumbência recursais no acórdão que julgou a apelação de Diego. Diante da situação hipotética descrita, assinale a afirmativa correta. Talvez essa tenha sido uma questão que gerou muita discussão assim interna entre os examinandos, porque fala de muitas situações de embargos, né? Então vamos ver as situações realmente que cabem os embargos. Olha só. Letra A. Diego não poderia ter fundamentado seus embargos de declaração na ausência de manifestação pelo acórdão que julgou a apelação acerca de tese firmada em sede de incidente de assunção de competência aplicável ao caso, pois os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, aqui ele elenca as situações de hipótese dos embargos de declaração. Porém, nós vemos aqui com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 1022 do Código de Processo Civil, considera-se omissa a declaração que, inciso 1, deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Então, sim, ele poderia ter fundado os seus embargos nessa situação, pois está lá, no inciso 1. Quando disse que não poderia sim ter fundado seus embargos de declaração nessa situação. Letra B. Ainda que os embargos de declaração opostos por Diego venham a ser rejeitados ou não, alteram a conclusão do julgamento anterior da Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O recurso especial interposto por José somente será processado se for por ele ratificado após a apreciação dos embargos de declaração. Vamos ver o que diz o artigo 1024, no parágrafo 5º. Diz que, se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Vejam como é a letra da lei pura, letra da lei pura. Então, aqui nessa última parte é onde está o erro da letra B. Quando diz aqui que somente será processado se for por ele ratificado. Não, aqui justamente diz que, independente de ratificação. Então, é aqui onde está errada a letra B de bola. Nosso gabarito aí é a letra C. Por quê? Porque diz que os embargos de declaração não possuem efeitos suspensivos, mas interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, de modo que Diego ainda poderá interpor recurso especial contra o acórdão após o julgamento dos embargos de declaração, se for o caso. E é justamente isso que garante o artigo 1026 do CPC, quando diz que os embargos de declaração não possuem efeitos suspensivos, não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso, ok? Porém, o Diego ainda poderá interpor recurso especial contra o acórdão após o julgamento desses embargos de declaração. Após julgados, procedentes ou não, aí ele pode interpor um tipo de recurso especial. Então, aqui no caso, a letra C, que é a letra da lei, letra do artigo 1026 do CPC. A letra D está errada por quê? Caso sejam desprovidos os embargos de declaração opostos por Diego, não será considerado como incluído no acórdão o dispositivo legal por ele invocado nos embargos de declaração para fins de pré-questionamento, ainda que o Tribunal Superior posteriormente considere existente a omissão. O que é que diz o artigo 1025? Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, aqui erra quando diz que não será considerado como incluído no acordo. Ele será sim considerado incluído no acordo esse dispositivo legal que ele invocou para opor os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, mesmo que o tribunal considere existente posteriormente essa omissão, ok? Então, é aqui no não que está errada a alternativa D. Questão assim, que ela é um pouco complicada pela leitura, mas a partir do momento que você começa a relembrar dos artigos referentes aos embargos de declaração, você começa a matar as alternativas, e a letra C é a letra pura da lei. Então, aqui terminamos a nossa análise das nossas disciplinas do exame de ordem 37, fechando aí administrativo, civil e processo civil. Até a próxima, gente. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente analisando essas questões. Qualquer dúvida, mandem a dúvida aqui pra gente, dizendo o que achou, se entendeu, o que não entendeu, pra gente sanar a dúvida de vocês, ok? Eu espero vocês, para ter foco. OAB, vou até tirar o microfone aqui da frente, para que vocês vejam direitinho aqui o nosso manto. Esse manto aqui vai ser seu, mas mais importante do que esse manto aqui ser seu, é a sua vermelhinha nas suas mãos. Porque a partir do momento que você passa pela primeira fase, aí é um abraço, meu amigo. Você vai estudar a disciplina que você gosta, meu amigo, minha amiga. Você vai estudar aquela disciplina que você tem afinidade e mandar brasa aí no exame de ordem na segunda fase. Tamo junto, gente. Espero vocês. Até a próxima.